Amigos do esporte, aqui é o Thiago Santa Bárbara, treinador de futebol, e nós iniciaremos mais uma live sensacional do circuito de lives Série A. Você é o nosso convidado especial. Vamos juntos nessa caminhada. Muito boa noite, amigos do esporte. Me chamo Thiago Santa Bárbara, treinador de futebol. Estamos no circuito de lives Série A. Hoje à tarde nós recebemos o professor Jadson Barbosa falando sobre o Núcleo de Futebol Competente, o FSA Esporte Cultura. E agora à noite teremos um bate-papo muito legal com o professor Heverson Pimentel, ele que é preparador físico do Red Bull Bragantino na categoria profissional e tem uma vasta experiência aí na área, né? Agradecer a presença de todos vocês. Fala, Luizão. Um abraço, meu velho. Luizão esteve aqui conosco também, o professor Luiz Andrade, que trabalha no Esporte Clube Bahia. Então hoje o papo é também de alto nível, né, com outro grande profissional. Aproveita para convidar os amigos que podem estar conosco, né? É muito bacana receber grandes profissionais do futebol brasileiro. Um abraço para o meu amigo Christian, que fez a intermediação aí, manteve o contato aí com o Heverson. Um abraço para o professor Sérgio Araújo, também está conosco. Um abraço a minha família também que está acompanhando, minhas tias sempre acompanhando, minha esposa. É importante. De todos, né? E hoje é um tema muito bacana. Vamos falar sobre preparação física, especialmente no ambiente profissional, com um profissional que está desenvolvendo um trabalho muito bacana no Red Bull Bragantino. Olha ele aí. Boa noite, professor Heverson. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Tudo ótimo. Estou te ouvindo bem, te vendo bem também. Seja bem-vindo ao nosso circuito de lives. Satisfação enorme te ter aqui e bater esse papo contigo. Eu que agradeço o convite. Christian aí, Luizão, já vi que está na área. Walter Santos, o antigo presidente meu do Barueri. É um prazer, viu, Thiago? Excelente. Tem a gente falar um pouco. Tem uma turma boa conosco aí, agradecer a presença de todos. Oficialmente te dar uma boa noite do circuito de live Série A. Nós estamos na terceira semana, né? Sempre trazendo profissionais das mais diversas áreas. Tivemos aqui um bate-papo já com o Luizão, que você conhece bem, né? Outro cara fantástico. E com certeza, na hora que eu te vi ali na live, eu falei, vou convidar, vou trazê-lo, porque eu sei que vai acrescentar muito também nas discussões. Então seja muito bem-vindo oficialmente. E agora eu passo o apito e o cronômetro para que você possa fazer suas considerações iniciais. Eu que agradeço. Eu assisti algumas lives aí muito boas. Falar de futebol é sempre bom, ver do Luizão, um de amigo meu. Então, levei ele para aprender a comer o acarajé da Bahia. Era sensacional, né? É um prazer mesmo poder falar um pouco do nosso dia a dia, né? Tudo que tem acontecido, tudo que está acontecendo no cenário do futebol. E assim, né, Thiago? Eu gosto muito de falar de algo bem prático, sem muita, de uma certa forma, frescura. Sempre costumo falar para as pessoas que estão ao meu redor e trabalham comigo. Futebol, ele é simples, né? Você conseguir levar ele no dia a dia, levar ele de uma forma simples, já é muito difícil. Excelente. Fala um pouco então da sua trajetória, Heverson. Obviamente que é como eu tenho dito aqui para os convidados, né? Se a gente for falar da trajetória dos profissionais que vêm aqui, a gente levaria um semestre inteiro para poder dar conta. Mas fala um pouco aí da sua trajetória para a gente ter ciência, né, dos caminhos que você percorreu até o Red Bull Bragantino. Thiago, eu comecei no Corinthians, né, em 2002, comecei como estagiário,
Fiquei 5 anos até 2007. Passei pelo infantil, passei pelos juniores, profissional B, algumas categorias. Saindo do Corinthians, eu tive uma passagem rápida pelo 15 de Jaú. Depois do 15 de Jaú, fiquei 2 meses, fui para Barueri. Do Barueri fui para o Criciúma. Fiquei quase 2 anos no Barueri, fui para o Criciúma. Do Criciúma voltei para o Mojimirim, interior de São Paulo. Do Mojimirim eu fui para o Joinville. Fiquei 4 anos em Joinville, Santa Catarina. Do Joinville, Santa Catarina, eu fui para o Ceará. Fiquei 2 anos no Ceará. Foi quando eu recebi o convite do Bahia. Fui para Salvador. Fiquei praticamente um ano e meio, 20 meses ali no Bahia. Só deu tempo de vir para São Paulo e aí voltei para Salvador de novo no Vitória. E aí fiquei 8 meses no Vitória e fui para o Goiás. Fiquei praticamente 50 dias ali no Goiás. Foi quando eu já vinha recebendo um convite, uma conversa do projeto do Red Bull. E depois disso eu fui para o projeto da Red Bull e aí estou praticamente há 2 anos e meio na Red Bull. O que eu posso dizer, eu sempre brinco, eu tive a oportunidade de disputar todas as divisões, de Série D, Série C, Série B, Série A. Eu acho que foi grandes aprendizados para mim. Fez Série D pelo Joinville, Série C, fez Série B pelo Joinville, fez Série A pelo Vitória, Série B pelo Ceará, Goiás, Bahia. E aí tem Copa Paulista também. Então, assim, eu acho que o fato de você vivenciar todas as competições, acho que é uma escola tremenda. Assim, é um aprendizado muito grande, que você vê a melhor estrutura quanto a menor estrutura, mas você consegue, de uma certa forma, sempre gerar também o melhor trabalho. Eu não vejo problema nisso, não. Show. Falando agora no Red Bull Bragantino, a gente sabe que é uma estrutura mundial, E essa estrutura a gente tem clubes disputando campeonatos em diferentes contextos. Existe alguma orientação macro para o desenvolvimento do seu trabalho ou eles determinam que vocês têm que realizar a atividade ou os trabalhos ou os protocolos como acontece nos outros contextos? Não, Thiago, na verdade não. Assim, a Red Bull tem mudado de ano a ano. Do que eu encontrei na minha chegada agora, ele tem mudado muito. Na minha chegada, as equipes praticamente se formavam, em 3 meses desmanchavam, que tinha o Campeonato Paulista e se formava uma outra equipe. Depois do ano passado, se formou uma equipe, se manteve uma base e esse ano já vem com um formato diferente, com uma montagem de equipe diferente. Lógico que a gente vai sempre buscar um rendimento, mas assim, o CEO que dirige a gente, ele deixa a gente muito à vontade quanto ao trabalho. Lógico que é apresentado todo um projeto, é apresentada uma metodologia, existem pilares lógicos a ser seguido que já são protocolos do clube, mas não, de uma certa forma, existe a troca de experiência com as outras equipes, sim, existe. O que é feito de bom aqui é passado para lá, o que é feito de bom é passado para cá, mas ainda não é uma coisa que acontece um macro determinado pela empresa ou pelo time Red Bull. Entendi. Eu fiz a pergunta, Everson, para entrar justamente na ação do preparador físico. A gente sabe que o preparador físico está muito próximo do treinador, ele tem que entender também dessa questão de modelo de jogo, das ideias do treinador, para que o seu trabalho seja ainda mais efetivo. E se de repente, no outro contexto, a gente sabe que o RB lá ele tem um jogo muito vertical, um jogo muito agressivo, e isso vai influenciar também no seu dia a dia. Então, de que maneira você trabalha isso aí no seu dia a dia no clube, observando essas orientações, como você falou, nessa troca de experiência, mas você, enquanto preparador físico, tendo acesso a esse conteúdo que é trabalhado lá no RB? Então, aí você falou num ponto legal, Existe o Red Bull Life, isso é um modelo a ser seguido pelas outras Red Bulls, um modelo de jogar agressivo, de buscar. Quem pôde acompanhar um pouco o Red Bull desse ano já vê um pouco esse jogo. E lógico que você, tendo esse jogo, você tem que se adaptar principalmente à parte de preparação física. Na verdade, hoje eu não vejo. Eu vejo que, primeiramente, a gente tem que se adaptar a cada sistema de jogo.
E aí, dentro desse sistema de jogo que a gente joga hoje mais agressivo, que tem aceleração, bastante desaceleração, que os jogadores correm em conjunto, a gente tem que fazer sim, uma preparação física bem organizada com o treinador, bem ajustada com o treinador, para justamente a gente não confrontar capacidades no treinamento, para justamente a gente fazer com que o atleta aguente. Lógico que isso é um processo, né? A gente está iniciando o processo com o Felipe, não é de um dia para o outro que você vai implantar a metodologia, não é de um dia para o outro que você vai adaptar um jogador a jogar dessa forma. Né? Uma forma que exige muito da parte física e exige muito, principalmente, da parte tática do jogador. Né? Então, isso a gente já vem implementando, já vem conversando, os trabalhos já são todos feitos. Eu vou te dar um exemplo, né? Os nossos zagueiros, de uma certa forma, nesse jogo, ele corre para trás, né? Então, todos os meus aquecimentos são adaptados para que os zagueiros já fiquem no movimento. Então, assim, é tudo uma sincronia já. Dentro da metodologia que ele joga, eu já monto os aquecimentos, já monto os trabalhos de força voltado para o que a gente vai realizar no jogo, né? Sensacional. Essa adaptação é algo que eu vejo que vem acontecendo, né? Você, como você falou, você acompanhou, né, diversas fases aí do futebol, diversas fases do preparador físico, diferentes contextos. E essa aproximação que a gente vê hoje do preparador físico com o treinador, no sentido de compartilhar as ideias, de organizar em conjunto os treinamentos, tem sido crucial para o desenvolvimento das equipes, né, Heverson? Não, com certeza. É assim, eu vejo hoje, na verdade, Thiago, assim, o preparador físico tendo que se adaptar totalmente ao que o treinador se impõe. Eu vejo a gente como um administrador, né, de carga, para assim, principalmente não confrontar, né? E assim, usando até uma palavra, isso eu falava muito na época do Bahia, se tiver que errar, vamos errar para menos. Porque assim, o calendário hoje ele é muito enxuto, não tem nem como a gente errar, né? Não, o erro praticamente do preparador físico está ficando cada vez mais zero, né? E menos a gente errar é melhor para que o processo continue. Show. E falando em início, né? Eu fiz uma abordagem mais geral, vamos falar um pouco do seu dia a dia. O jogador ele chega para você. Quais são os processos que vocês estabelecem para receber esse jogador? O que é feito? Quais são as avaliações? Que tipo de avaliação você executa? Como é que você recebe esse jogador aí? Ó, o nosso fisiologista entrou aí, viu, Guilherme? Se eu falar alguma coisa, você já me corrige. Thiago, assim... ele entrou. Thiago, a gente hoje tem muito pouco tempo para se trabalhar. Vou te dar um exemplo que o grupo nosso se apresentou dia 3, dia 4, e a gente jogou dia 20, sendo que a gente teve uma viagem nesse meio termo. A gente foi para a Argentina, então a gente perdeu praticamente 2 dias de viagem, amistosa. Eu, Heverson, tá? A minha forma de trabalhar. Eu faço o mínimo de avaliação possível. Então, assim, a gente tem hoje um controle de GPS, o Polar. Eu sempre comento, quem tem esse controle, ele tem avaliações diárias. Então, lógico que a gente tem uma anamnese feita pelo departamento médico, todos os controles, a parte de biomecânica no departamento médico. Cai na mão do Guilherme, fisiologista, ele vai fazer o percentual de gordura, ele vai fazer uma outra anamnese, conversando com os atletas. Eu acho que mais importante ainda do que a gente fazer a avaliação é a gente ter essa troca de onde o atleta veio, o clube que ele veio, como era trabalhado, a gente ter a troca com o atleta também. Eu acho que isso facilita e adianta muitas coisas dentro do processo. Então, assim, a gente busca fornecer todos os dados que a gente tem do atleta para poder receber também quando esse atleta chega. Então, a gente consegue adiantar muito esse processo. E aí, assim, eu faço uma avaliação básica de força para manter a base e já inicio o trabalho. Porque, assim, eu sempre brinco que uma sessão, às vezes, que eu perco de avaliação, já estou perdendo uma sessão de força, já estou perdendo algo que eu posso estar ganhando lá na frente, né? Então, eu faço o mínimo de avaliação possível para que rapidamente eu consiga já estar trabalhando e desenvolvendo o que eles podem resolver de melhor, mesmo sabendo que de repente eu posso fazer alguma avaliação no aquecimento, eu posso fazer uma avaliação rápida. Mas assim, às vezes eu vou fazer uma avaliação que eu não vou conseguir usar, né, Thiago? Eu não vou conseguir utilizar ela para aquele momento. Porque eu sempre falo, quando você tem 13, 14, 15 dias de pré-temporada, você vai trabalhar no máximo no limite da pré. Não tem como você fugir. Verdade, o tempo curto, né? E hoje eu vejo uma preocupação para além dos testes inespecíficos,
que antes era o que se tinha, né? Você realizar esses testes, mas hoje a gente tem uma preocupação muito grande com o padrão de movimento, né? Eu vi que você tem a licença da Exos. Como é que vocês têm trabalhado essa questão de padrão de movimento no seu dia a dia no clube? Por incrível que pareça, Thiago, eu tenho trabalhado mais de forma online agora. Eu tenho usado muito os padrões de Exos. Assim, eu sempre procuro... Eu utilizo muito pré-treino, a gente vai até falar sobre isso. Eu utilizo muito, praticamente diariamente, uso pré-treino. Uso os padrões da Exos, lógico que o que é viável para o momento. E quando eu vou montar uma carga de treinamento, uma sessão de treinamento, eu vejo sempre o que eu vou precisar de mais necessário. Então, assim, utilizo muito liberação, utilizo muito os padrões de movimento de correção de corrida, gosto muito dos coordenativos, mas eu também tenho que entender que fora o que eu vou fazer da Ecos, eu preciso do treino do treinador. Então, a prioridade, muitas vezes, é o treino do treinador. Então, eu preciso me adaptar muito ao treino do treinador. E aí, quando eu falo online, agora, praticamente o treino está na minha mão, então eu tenho utilizado muito, assim, a resposta tem sido muito boa. Então, assim, no dia a dia, quando eu estou junto com o treino do treinador, eu procuro priorizar alguma coisa. Então, se eu preciso fazer um treino de força, ou tem a correção do movimento. A prioridade, de repente, é força. Então, eu uso força, eu uso rápido o padrão de movimento para um aquecimento e já libero o atleta para o trabalho. Então, eu procuro ter um balanço, né? Entendi. E hoje a gente vê muitas equipes, né, utilizando essa questão do padrão de movimento, muitas equipes utilizando essa questão da liberação, do core, mobilidade, estabilidade. Como é que é essa estrutura de pré-treino aí no Red Bull? Como você falou, o tempo é curto, mas como é que vocês organizam esse pré-treino? O atleta ele chega ao clube, quando é que ele chega, o tempo que ele passa no pré-treino, qual a organização que vocês têm até o atleta chegar ao campo? Thiago, a rotina minha de pré-treino, ela é 45 minutos antes que comece o treino. Então, independente da atividade que eu vou fazer, eu sempre pego 45 minutos. O treino é 4 horas, o atleta, às 15h15, ele está na área de musculação, onde eu tenho um espaço ali que eu gero pré-treino. Então, o atleta ele vai chegar no clube 1h30 antes do treinamento. Então, ele chega ali, 1h30 antes do treinamento, ele está trocado com a roupa do clube para fazer ou o café da manhã, ou o lanche da tarde e para ir para o treino. Isso em sessões normais, né? Em alguns momentos a gente traz o atleta para o almoço. Quando o treino é à tarde, em alguns momentos a gente traz o atleta para o almoço. Se a gente vai fazer algum tipo de avaliação pós-jogo, alguma coisa do tipo. Isso depende. Mas numa rotina normal, o atleta chega, toma um lanche, 45 minutos ele está dentro da sala. E aí, a partir daí, eu organizo esse pré-treino. Dentro dessa fase de situação, eu tenho espaço, aí eu determino... os rolinhos de liberação, eles ficam ali, né? Então, assim, rolinho de liberação, eu tenho um grupo de mobilidade separado, que é o Fred que cuida, eu tenho um grupo de superior, eu tenho um grupo... E aí eu utilizo para trabalhos individuais ou para trabalho no geral, né? Eu vejo hoje um atleta profissional, ele não tem como mais ele... Eu vejo uma equipe de futebol hoje, sem pré-treino, ela tem um vazio, né? Tem essa preparação antes de ir para o campo, ela fica num vazio quando você fala em rendimento. Então, assim, eu procuro colocar praticamente diariamente os meus pré-treinos. Hora superior, hora alongamento, hora mobilidade. Então, eu faço todos os dias, eu utilizo. Show. Manda um abraço para os nossos amigos aí, Luizão, o Vitão, o Claudinho. Os caras estão procurando uma resenha com você, dizendo que você está sem cenário aí, está sem medalha aí no fundo. O Claudinho colocou aqui. Eles que me ajudaram, pô. Todos que me ajudaram. Todos, sem exceção. Show. Nesse pré-treino, hoje a gente percebe uma preocupação grande em ter atividades que, como a gente falou anteriormente, né, trabalho padrão de movimento e que, de repente, trabalham alguma debilidade ou estruturas que não são tão utilizadas durante o treinamento para que esse atleta ele tenha um equilíbrio maior, né? Existe um diálogo muito grande, Heverson, com relação ao treino de força dentro do ginásio. Né? Algumas pessoas, por conta da especificidade, por conta da interferência que isso pode ter de repente no trabalho do treinador ou na ideia de treino do treinador. Então, como é que você, dentro da sua... E eu sempre deixei bem claro aqui para todo mundo que aqui a gente não está falando que esse é certo ou que aquele é errado. Aqui a gente está falando de contextos diferentes. De repente, no seu contexto, pode ser que utilize, no contexto do outro, não.
Então, no contexto do Heverson, como é que é a utilização do treino dentro da academia de musculação? Thiago, eu vejo assim, muito contexto. Eu utilizo treino de força na academia, gosto muito do treino de força no campo para uma transferência imediata, de repente unir com algo com bola, gosto também. Mas eu gosto de avaliar o cenário. Eu vou fazer um treino de força no campo 10 horas da manhã com sol de 35 graus, o treino não vai ter a mesma qualidade que dentro da academia. Eu vou fazer um treino de força no campo com uma garoa, uma liberação, uma preparação no campo, sendo que eu posso fazer na musculação. Então, assim, eu procuro entender o cenário, o momento, mudo quando eu tiver que mudar na hora, mudo mesmo, para que eu busque sempre a melhor forma de a gente atingir. Então, assim, será que o agachamento na academia, coberta, no ambiente que você está controlando, vai ser tão ruim do que você fazer um agachamento numa garoa, onde o atleta não consegue talvez se concentrar só porque existe a transferência e a especificidade? Então, assim, algumas coisas que eu procuro sempre olhar, pensar, ver o quanto, né? Lógico que em alguns eu troco, sim, eu procuro variar, hora eu uso academia, eu procuro ver o dia, hora eu uso o campo, eu procuro sempre estar variando, né? Eu sempre falo que o atleta, quanto mais você muda a rotina, quanto mais você cria algumas alternativas para ele, você consegue arrancar o máximo dele. Show. E todos esses equipamentos, todas essas ações utilizadas, elas eu vejo que elas têm dois objetivos principais, né? Aumentar rendimento e trabalhar no processo de prevenção de lesão. Aumentar rendimento e trabalhar no processo de prevenção de lesão. Para além desses exercícios que você já falou que utiliza no pré-treino, tem algum protocolo definido de prevenção de lesão? A gente sabe, como a gente comentou com o Luizão, né? A gente sabe que é multifatorial, são muitos os fatores que podem influenciar no aparecimento ou não dessa lesão, mas a gente pode, de alguma maneira, tentar amenizar ou retardar o aparecimento, né? Como é que vocês aí no Red Bull têm trabalhado esse processo de prevenção de lesão? Thiago, é um trabalho individualizado. A lógica é que a gente tem todo um protocolo de prevenção de lesão, e aí a gente analisa indivíduo por indivíduo. Vou dar um exemplo, tem um atleta. Eu não estou nem te ouvindo, nem te... Tá me falando? Acho que a sua travou, né? Volta um pouco aí. Você estava falando do processo individualizado. Tá. Eu procuro individualizar muito esse protocolo de trabalho preventivo, né? Assim, eu vou analisar muito o atleta em si. Então, assim, eu tenho atleta que até hoje eu utilizo a cadeira extensora, a flexora como protocolo de preventivo. Adutora, eu utilizo. Como eu tenho atleta que eu vou fazer o nórdico, como eu tenho atleta que eu vou fazer o agachamento. Então, assim, eu procuro muito individualizar e muito entender o atleta. Assim, eu trabalhei muito com atletas já que tinham 39 anos, 40, então, assim, em alguns protocolos de preventivos eu tenho que usar ainda a moda antiga para que esse atleta também se sinta confortável de uma certa forma. Mas eu procuro, para cada atleta, 2, 3 exercícios que ele passa ali, coisa rápida também, porque eu entendo que também se o atleta fica ali muito tempo, se torna maçante, né? Ó. O Fábio tá me sacaneando que eu tô pintando o cabelo carinho, só porque tá ficando carinho. Eu tô me segurando aqui pra não dar risada com essas postagens aí. O cabelo aqui, ó. Grande abraço, Fabião. Foi meu jogador ele, hein? Foi? Treinar muito também, fiz ele correr. Jogava bem? Fábio Carilli foi lá no Brasil. Jogava bem? O homem era bom, hein? E pior que eu peguei ele em fim de carreira, Thiago. Tu pegou ele eu mandava ele treinar, chegou um dia ele falou perto, vou contar um segredo dele. Ele falou, Heverson, falta uma semana pra mim parar de jogar bola, Heverson. Falta uma semaninha só. Deixa eu quietinho. Eu falei, tá bom, mano, eu perdoo então. Ele tava de zagueiro ou de lateral? Peguei ele já de zagueiro, ele vindo pra trás, já eu não tinha mais. A velocidade foi no fundo. Desculpa cortar, é uma brincadeira. Faz parte. Olha lá ele rindo, falando que é isso mesmo.
Então, então, assim, Thiago, eu procuro individualizar muito. Eu determino 2, 3 exercícios preventivos, assim. E assim, Thiago, tem uma coisa que nós profissionais às vezes precisamos entender. Assim, a proximidade do atleta, a conversa. Porque, de repente, não adianta eu falar para o atleta, você precisa fazer esses 3 exercícios. Ponto. Não, preciso chamar ele, conversar, explicar o porquê que ele está fazendo, para que ele está fazendo, para ele ter um entendimento. Eu sempre falo, o mais fácil é a montagem do treinamento que você quer dar, mas o mais difícil é a execução. Quem é os executores são os atletas. E fazer com que eles façam bem feito e da melhor forma, para mim, é o mais difícil. Eu acho que é o maior desafio hoje de um profissional da preparação física é esse. Que ele faça um agachamento correto, que ele chegue ali na academia com vontade de fazer aquele exercício, concentrado em fazer aquele exercício. Show. E você toca num ponto importante, né? Essa aproximação com o atleta e ouvir, né? De repente tem ações que dão confiança ao atleta e que você sabe que não vai ser 1, 2 ou 3 repetições ali que ele fizer que vai atrapalhar o rendimento dele, mas só que aqui ele vai estar bem, aqui ele vai se sentir bem. Eu trabalhei com um jogador que ele gostava de treinar com aqueles sacos, aqueles agasalhos antigos. Aí eu falava com ele assim, rapaz, quando eu treino com isso aqui, eu jogo bem. E coincidentemente ou não, quando ele treinava com aquilo, ele arrebentava no jogo. Então, assim, por mais que eu soubesse que aquilo ali, em algum momento, poderia trazer algum pequeno prejuízo de hidratação, de calor, de temperatura e tal, mas aqui para ele estava funcionando, meu amigo. E se está funcionando, obviamente que se está funcionando sem agredir de uma maneira significativa, mas se está funcionando, toca o pau e vamos pro jogo. Eu acho que o pensamento é esse, falando numa linguagem mais próxima do campo, né? Então, ter esse entendimento que existe sim uma orientação, existe uma organização de treino, mas como você falou, ter essa sensibilidade para poder se adaptar ao ambiente e pensar, não, se eu fizer isso aqui, de repente eu posso até perder o guerreirinho. Eu vou por aqui e aqui ele vai conseguindo executar aquilo que eu desejo, né? Thiago, assim, e aí tem pessoas experientes aqui que eu acho que vai confirmar, né? E você também já falou muito isso. Quanto mais a gente entender o ser humano, quanto mais a gente vê o atleta como ser humano, e quanto mais a gente conseguir de uma certa forma se aproximar desse ser humano, a gente vai ter um atleta muito melhor, a gente vai ter um atleta muito inteiro, a gente vai ter um atleta que vai, de uma certa forma, ter um rendimento máximo. Então, assim, eu sempre falo que não adianta um atleta estar bem fisicamente, ele tem a melhor coordenação se aqui não estiver legal. Então, assim, eu acho que nos últimos anos eu tenho evoluído muito nisso, eu tenho evoluído muito em olhar para o atleta, assim, na minha frente, e ver um ser humano, uma pessoa, uma gente, não uma máquina. Tá, entendi. Vai ter momento que ele vai estar cansado realmente, eu preciso pensar para ele, eu sempre brinco que eu sou pago para pensar para ele, vai ter momentos que eu vou ter que ir no limite dele buscar, então assim, quanto mais eu conhecer aquela pessoa, o rendimento dele ele vai crescer, não tenha dúvida disso. Show. E recebendo esse atleta, Heverson, a gente falou da entrada, da chegada do atleta, a gente está falando do pré-treino, mas recebendo esse atleta, qual a avaliação que você faz? Hoje a gente vê muito pessoal falando das escalas, né? Você tem alguma avaliação que você faz ali? É mais um bate-papo, algum protocolo para identificar como o atleta está, como foi a noite, se ele está bem, se está com algum problema? É mais um diálogo? Como é que você executa isso no seu dia a dia? Então, a gente tem o nosso fisiologista, o Guilherme. O atleta ele chega no clube, né? Ele já chega esse tempo antes. Então, antes que ele vá para o lanche, ele já passa pelo Guilherme, ele já responde as notas. Praticamente a gente fica, e aí eu digo a aproximação, né? A gente fica praticamente o tempo todo online. Então, assim, esse atleta, ele a honestidade, a cumplicidade. Então, ele já, se existe uma dor no dia à noite, ele já está mandando mensagem para o fisiologista, já está procurando alguém do departamento médico, porque assim, eu prefiro, e aí é o que eu procuro vender para eles e conversar muito com eles. Eu prefiro perder um atleta em um treinamento, 2 treinamentos, do que 15 dias por causa de uma lesão. Então, assim, para mim não é demérito nenhum atleta ficar de fora 1 treino, 2 treinos e fazer um treino separado, entendeu? Então, assim, existe o protocolo no clube, mas a gente já trabalha antes. O pós-treino a gente já está pensando no dia seguinte, então tem o GPS, fora os controles de GPS,
fora os controles que a gente faz, que o Guilherme já passa todo o gráfico prontinho, e a gente já sabe que a gente pode trabalhar, numa normalidade, existe o protocolo que quando o atleta chega, de repente ele não dormiu bem, tem família, tem algum problema, não vejo problema nenhum em conversar com esse atleta, e é uma brincadeira, eu sempre falo que todo atleta ele tem uma fichinha, não tem problema. Hoje você pode ficar fora do treino, tá aí a fichinha, e a gente faz um trabalho separado. Eu prefiro acreditar no atleta, prefiro fazer com que cada vez ele se aproxime e fale as verdades para mim, e é o que eu te falei, a gente busca o máximo do rendimento. Mas aí quem está mais próximo dele é o Guilherme, ele só me passa, Everson, fulano, eu vou lá, aproximo, ou chamo, ou a gente já vai, o Guilherme já leva no departamento, então a gente já tem esse tempo aí desse pré-treino que é mais de 1 hora para fazer todo esse processo para que esse atleta de repente não treine, ou faça menos do treino, ou faça um treino separado. Né? A gente tem um tempo aí para isso. Tá, show. A gente, de posse dessas informações, né, você conversa com o Guilherme, aí você pode ter algum ajuste ali no treino, de repente chamar o treinador, o Heverson hoje apresentou dor tal, a dor em determinada região do corpo, não está bem para treinar. Existe esse diálogo com a comissão? Como é que você dialoga com o treinador nesse sentido? Não, existe. Aí existem os protocolos do clube, existe o diálogo com a comissão. A gente, na verdade, já sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então, quando esse atleta ele chega para a gente apresentando qual tipo de dor, a gente já sabe o treinamento, a gente já sabe o pré-treino. E aí a gente tem ali até 30 minutos antes do treinamento para estar avisando o treinador. Assim, o diálogo é muito tranquilo, então assim, eu vou tirar o atleta X do treinamento, a gente só fala por causa disso, e o atleta está sendo tirado, e aí assim, eu sempre falo que eu não gosto de ver atleta parado, então alguma coisa ele vai fazer, mas de repente existe uma dor de posterior e o trabalho do treinador é de aceleração, não tem por que eu correr um risco no treinamento, né, e perder esse atleta por 15, 20 dias no mínimo, porque de repente aquele dia só ele fazer um trote, uma musculação ou um preventivo no departamento médico. Então, assim, a 30 minutinhos o treinador já sabe, ele consegue remanejar o treino dele, os nomes, as equipes, não tem problema nenhum. Isso é muito tranquilo no nosso caso. Show. Heverson, a gente percebeu uma evolução nessa busca por metodologias que se aproximem do futebol, né? Então a gente tinha uma periodização de treinamento, e acredito que você também pegou essa parte, em que a gente pensava a periodização de treino de modalidades individuais para esportes coletivos. Então a gente tinha um período preparatório, período competitivo e período de transição. E dentro desses períodos aí tinha os meso e tinha os micro ordinário, micro de choque, micro recuperativo, enfim. E aí percebeu-se que o futebol não dá para ter pico de rendimento. O futebol não dá para o cara jogar bem no domingo e na quarta-feira não jogar bem. Ele tem que ter patamar de rendimento, ele tem que estar rendendo e rendendo bem, em alto nível. E isso acabou influenciando também na organização da semana de treinamento. Então, como é que vocês aí pensam na organização da semana de treino, distribuindo, obviamente, os conteúdos, conversando com a comissão, mas como é que você pensa nessa organização dessa semana de treinamento com todas essas mudanças que eu acabei relatando aqui? Tá, vamos lá, só para me entender rapidinho. Você está falando em carga, né? Essa semana de treinamento em carga. Em carga e conteúdo. E carga e conteúdo. Tá. Aí existe a semana cheia e a semana que tem 2 jogos. Tá. Pode falar das duas. O máximo. Tá. A gente vê ali o jogo como 100%, né? De cada atleta. E aí a gente desenha, junto com o fisiologista, com o Guilherme, a gente desenha a semana em cima de porcentagens do jogo. E aí a sugestão, né? A gente desenha 1 ou 2 semanas cheia. Sábado. Você cortou um pouco. Thiago? Cortou um pouco para mim. Voltou agora. Agora voltou com a tela. A tela tá virada, a sua tela. Deixa eu só virar novamente. Tá me escutando?
Agora eu tô. Você estava falando do início da semana cheia. Tá, vamos lá. E aí a semana cheia a gente pensa no treinamento, que o jogo é domingo, então o jogo é 100%. E a gente vai descendo a escala. Então sábado o treinador pode treinar 30% do jogo e a gente dá as dicas, quantos metros por minuto, tudo. No sábado ele vai treinar 60. Então a gente já manda a carga de treino para ele em porcentagens, né? Em porcentagens, o quanto que ele vai poder trabalhar. E aí a gente dá duas sugestões, de repente para ele, na terça eu quero mais, na quarta precisa ser menos. Não, na terça eu quero menos e na quarta. A gente dá duas sugestões para ele escolher uma. E aí o treinador segue todo esse trabalho em cima dessa porcentagem. A gente põe cor, põe um trabalho sugestivo para tal situação e a gente entrega para ele. Quando a gente tem sequência de 2 jogos na semana, a gente faz a mesma coisa. Só que a gente tem um cuidado maior, depende do acúmulo que você já veio dos jogos, né? De repente é uma semana que você tem aberta e depois só vai ter 2 jogos, é mais tranquilo. Mas se você já vem numa sequência longa, a gente coloca ali o regenerativo, a gente coloca sessões de recoveries pós-treino. Então essa sessão é obrigatória, então ela vai na programação. Então assim, tem a carga de treino e aí tem recovery, e a gente coloca os atletas que são obrigados aí. Não é uma situação eu vou, se eu quero, não. Esses atletas são obrigados a fazer o recovery. Então, assim, são coisas que a gente também pontua na programação. Então, assim, vou dar um exemplo de 48 horas. A gente vai precisar fazer um recovery porque os caras não recuperaram ainda. A gente vai ver que vai ter um acúmulo. É colocado na programação. Toda a comissão sabe, o treinador sabe. Então, assim, a fala é uma só. Na verdade, a fala é uma só. Então, não tem como o atleta fugir. O treinador, no treino dele, ele já vai falar, hoje o treino é isso por causa disso. Porque depois eles vão ter o recovery obrigatório. Então a gente procura deixar o máximo mastigado, lógico que em algum momento ou outro ele vai fugir, mas a gente procura deixar o máximo mastigado para que a gente erre o mínimo possível, né, Thiago? Show. Em diálogo com o Luizão, e lá na base também a gente acabava seguindo isso, ele tem uma aproximação com aquele morfociclo padrão, né, que a periodização tática usa, ali ele utiliza alguns elementos desse morfociclo. Então, na segunda-feira é descanso, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, semana, jogo de domingo e domingo, né? Como é que você organiza a segunda-feira? Quais são os processos de recovery? Acho que é bacana você falar sobre isso, né? Quais os processos de recovery que vocês estabelecem aí no clube? E durante a semana, o que é trabalhado em cada dia desse? O que é trabalhado na terça? Qual é o seu pensamento de trabalho na quarta? A organização da quinta, da sexta e até chegar ao jogo. Tá. Eu só não peguei o início. É uma semana cheia, você está dizendo, semana cheia, Semana cheia. Tá. Vamos lá. Uma semana cheia de trabalho num jogo domingo, um exemplo, né? Esses atletas... Vocês estão me escutando bem? É porque tá um pouco longe aqui. Vocês estão me escutando bem? Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Uma semana cheia de trabalho, eu procuro... Jogo no domingo, eu procuro na segunda-feira ter o protocolo de recovery, sim. Os atletas, eles chegam no clube, eles são avaliados, e aí eu tenho algumas alternativas que eu uso para esse processo de recovery. Então, assim, eu tenho a liberação, tenho a musculação, tenho as botas, tenho o martelo, tenho a piscina, tenho a banheira de hidro. A gente procura numerar cada processo desse daí e obrigar que o atleta faça 3 no mínimo, né? Então, assim, ou o atleta vai fazer o rolinho, a bota e a banheira, ou o atleta vai fazer o gelo, a imersão, a piscina e o martelo. Então, ele é obrigado a fazer 3, tá? Eu deixo esse processo para que ele escolha, e aí o Guilherme, o fisiologista, ficar junto, né? Porque vai ter dia que o atleta ele vai preferir fazer uma coisa ou outra, mas ele está fazendo no mínimo 3, tá? Esse é o primeiro protocolo de 24 horas. A gente tem avaliação, 48 horas a gente faz a avaliação. O atleta que necessita ficar fora do treinamento ou fazer um treinamento com menos carga, a gente passa para o treinador. Normalmente, quando a gente tem a semana cheia, Thiago, eu particularmente gosto que o atleta trabalhe em 48 horas. Só se ou tiver uma coisa pontual, só se tiver um cansaço, esse atleta ele já vem sendo observado. Normalmente eu gosto que o atleta, em 48 horas, ele vai para o campo, nem que seja para trabalhar 10 minutinhos de posse de bola, um quadradinho, nem que ele brinque um pouquinho, mas eu gosto que o atleta vai para o campo, fazer uma corrida,
eu particularmente gosto. Então, assim, e aí na semana cheia eu não vejo problema, até porque a gente tem o restante da semana para controlar. Então ele vai pro campo já, né? E aí tem os pré-treinos, tem o membro superior, que eu já fiz, tudo, e aí ele vai pro campo, trabalha. Esse pessoal de 48 horas, se dentro da avaliação que a gente fez, ao ele chegar no clube, ele tem um novo recover. Ele é indicado a fazer um novo recover, né? Então aí a gente já indica, ó, agora aí ele já não escolhe, não, agora você vai fazer a bota, você vai fazer o gelo, vai ser um trabalho conduzido na piscina. Então, assim, ele já vai para esse outro processo, tá? Na quarta-feira, a gente já começa a normalizar a carga de trabalho. Eu já começo a entrar com algumas sessões de preventivo no trabalho de força, a gente já começa a ir para o campo, o treinador ele já começa a trabalhar, a gente ainda conduz algumas coisas, mas ele já começa a trabalhar de uma forma mais normal, né? E aí a gente tem a quinta e a sexta, onde, de repente, se o jogo for no domingo, a gente consegue usar ali para o treinador ter um pouco mais de intensidade, desaceleração, algo do tipo, para que no sábado a gente caia de novo. No sábado a gente caia de novo. Logicamente que isso varia muito, né? Varia muito, volto a falar, pelo dia a dia. Vai ter um treino ou outro que, por mais que programado, e aí eu falo para você lidar com o ser humano, você pode passar um pouquinho ou pode errar um pouquinho, só que isso a gente já consegue equilibrar dentro do GPS e eu consigo ajustar as cargas no dia seguinte. Então, acabou o treino, o Guilherme falou assim, ó, a carga foi essa, a gente atingiu isso, talvez faltou isso. Ótimo, no dia seguinte eu dou no aquecimento, sem problema nenhum. Faltou velocidade de tantos metros, eu vou lá e complemento no dia seguinte. Aí eu não costumo fazer muita atividade pós-treino. Acho que quando o treinador apita, eu acho que só casos assim excessivos, quando o treinador apita, acabou o treino, o psicológico do jogador, ele dá já uma sentada, é mais difícil. Eu prefiro no dia seguinte complementar essa carga aí quando eu tenho a semana cheia. Entendi. Mais ou menos isso? Não, show. Justamente é isso, trazer a experiência, o que é feito, né? Porque, como você falou, depende muito dos contextos, depende do grupo que você tem. De repente, como você falou, você não gosta muito de fazer um pós-treino, né? Uma atividade de complementação, mas de repente tem um atleta que ele gosta. E você sabe que aquela atividade que ele vai fazer ali não vai interferir de maneira significativa ao ponto de baixar o rendimento dele. Então você vai e utiliza, você faz um pós-treino com ele ali rapidinho, ele se sente bem, você percebe que o ambiente é propício, está tudo controlado, o atleta bem desempenhando bem. Então, como você falou, essa sensibilidade é essencial para o desenvolvimento do trabalho. Agradecer a presença de todos, aí muita gente te elogiando, falando do seu trabalho. Fica à vontade, pode falar. Eu vou até corrigir. Quando eu falo de não fazer algo depois do treino, é obrigar o atleta assim, acabou o treino, eu não atingi a carga, vem aqui que você precisa fazer 10 tiros de 30 e 40, mas assim, eu amo quando o atleta me chama e pede alguma coisa, isso eu adoro. Eu sempre falo, eu adoro, eu tenho um atleta que, assim, inclusive no Bahia, o Vitor e o Luizão sabem o que eu tô falando, que todo dia fazia trabalho de agilidade, e todo dia eu fracionava e fazia no mínimo 5 movimentos de agilidade para que ele se sentisse bem. Então, assim, o atleta vai fazer uma finalização, não tem problema. Lógico que a gente procura controlar, né? Mas quando o atleta pede, eu deixo todos os dias e adoro o que ele faça. Show. Eu digo é quando o treinador apita, o cara começa a ir embora, eu chamo o cara e falo, não, vem aqui para correr mais 3 voltas porque o seu volume não atingiu. Sensibilidade, né? Eu acho que talvez na pré-temporada eu acho que cabe alguma coisa, mas durante a temporada é um desgaste que não sei se vale a pena, né? Eu sempre falo que precisa valer muito a pena para você ter esse desgaste aí. Show. E pensando agora em grupos, subgrupos dentro do grupo, né, Everson? A gente sabe que tem alguns... Você participou em diversos contextos, de repente, em alguns contextos existia um rodízio maior, então os atletas tinham uma minutagem um pouco mais equilibrada. Em outros contextos eram os 11 e de repente mais 3 que entravam ali, no máximo mais um, revezando o goleiro, né? Como é que você equaliza essa situação? Como é que você trabalha aí os grupos, os subgrupos dentro do seu grupo? Praticamente ali, você está dizendo, né? Não gosto de falar muito isso, mas é o G1, G2 e o G3 ali, né? Isso. Certo. Aí depende do DM ou G4. Sim, Thiago, eu vou tentando minimizar o máximo possível. E aí, assim, é o que você falou. Tem os atletas que têm o jogo, né? Que estão sempre jogando.
Tem os atletas que estão sempre entrando e rodando, tem os atletas que entram pouco, estão indo muito para o banco, se tornam outro grupo, e tem os atletas que são os não relacionados. Verdade. A Red Bull, ela trabalha com um grupo bem reduzido de atletas. 24, 23 estourando. Então, isso ajuda, vai 21 o banco, fica sempre 2 ou 3 para os não relacionados. O que eu procuro fazer? No dia do jogo, o meu aquecimento de jogo, eu procuro dividir. Então, quem vai jogar é um aquecimento, quem não... Assim, quem tá vai no iniciar, banco, quem vai iniciar iniciar. a partida, isso, é um outro aquecimento. E aí fica com o auxiliar de preparação física, com o Fred, com o Guilherme junto, com o auxiliar técnico. Então, assim, esse pessoal eu já começo a fazer uma posse de bola, um volume e uma intensidade diferente. Tá? Então, assim, eu estou aquecendo para o jogo e o outro pessoal já está fazendo posse de bola. Então, praticamente, eu ganho 15 minutos de posse de bola, praticamente, no aquecimento para o jogo. E aí, dependendo, isso já gira em torno de quase 3. Dependendo da posse de bola, o momento. No intervalo, eu já gero mais 8 minutos, dependendo do contexto ali, 8 a 10 minutos de posse de bola. E aí, eu termino o jogo, e aí se o atleta entrou ou não, se ele não entrou, eu termino o jogo com esse atleta fazendo 4,5, quase 5 com bola. E aí eu gero um complemento físico. Se eu não conseguir fazer uma posse de bola no início, eu gero um complemento de bola no dia. Então eu procuro já equilibrar com uma sessão de treino e aí já aliado uns 2, 3 atletas que ficaram de fora, de repente trabalhar a mesma capacidade para que no dia seguinte, principalmente esses G2, G3, eles conseguem se encontrar e eu não preciso ficar equalizando muito a semana, eu não preciso ficar quebrando ela, gerar aquecimentos diferentes, fazer com que esse atleta fique depois. Lógico que aí tem as 48 horas que eu falo que o grupo que jogou trabalha menos, a gente vai mais com outro grupo, e aí tem um controle todo de GPS, e aí assim, semanalmente eu tenho esse controle na minha mão, e aí eu vejo quando o atleta está fugindo ou não, aí eu faço um trabalho separado, procuro chamar ele e mostrar, ó, vamos um pouquinho mais. Eu tenho esse controle diário, semanal e mensal dos atletas, né? Então eu tenho o gráfico individual de cada um, e aí é onde eu consigo também determinar o que o atleta deixou de trabalhar na semana, no dia, esse G1, G2. Então, assim, eu acho que a maior cartada que a gente consegue fazer é no dia do jogo eu já procurar matar, entendeu? No dia do jogo. Então eu não preciso elevar tanto a carga no dia seguinte. Já consigo encontrar os dois grupos para que o dia seguinte o treinador possa montar o trabalho que ele quiser. Show de bola. São ações bem específicas da sua realidade, e isso é muito bacana. E um ponto que você traz aí é com relação a elenco enxuto, né? Você ter um elenco enxuto, você consegue de alguma maneira equilibrar um pouco mais essa minutagem, você aumenta a competitividade dentro do elenco. Inclusive eu assisti uma live, não sei se foi uma entrevista, falando do Sampaoli quando chegou ao Atlético Mineiro, que ele foi reduzindo o elenco, foi reduzindo, liberando alguns jogadores, emprestando outros, para que pudesse justamente ter esse elenco enxuto e equilibrar essa minutagem, né? Porque, como você falou, às vezes quebra muito o trabalho, né? Você tem que reorganizar a semana. Apresentou na segunda, geralmente quem jogou não faz só o recovery, e quem não jogou, quem não foi relacionado, vai para o trabalho. Aí tem alguns treinadores que gostam de fazer um coletivo com sub-20 ali na segunda para tentar, de alguma maneira, né, equilibrar essa demanda aí, que não é, a gente sabe, a sua preocupação, obviamente, que predominantemente vai ser com a demanda física, mas você também está preocupado com as outras coisas que acontecem no jogo. Está preocupado com a recuperação psicológica. Fica à vontade. Não, você falou uma coisa perfeita. Eu acho que quando a gente consegue aliar um coletivo sub-20 ou um amistoso, é algo mais próximo que a gente tem do jogo. Então, assim, é perfeito. Eu adoro isso aí também. Eu acho que no máximo a cada 15 dias a gente está fazendo um coletivo ou um amistoso. Eu acho que tem momentos que não cabe ao amistoso, porque tem a rivalidade, tem o risco, né? Mas principalmente o coletivo, o nosso sub-23 e sub-20, eu encaro isso como uma coisa bem normal de treinamento. Assim. Certo. E para a gente, de repente, fechar essa questão da semana, no sábado, no pré-jogo, você tem uma carga diferente para esse G2 ou todo mundo trabalha igual? Não, tem uma carga diferente, sim. Tem uma carga diferente. Dependendo da semana também, tá, Thiago? De repente a gente trabalhou uma semana forte, a semana foi muito boa.
a gente não faz. E eu sabendo que no dia seguinte eu consigo aliar todo esse aquecimento, tudo, eu acho que assim, é muito questão de ambiente, questão do dia, questão, de repente, assim, às vezes o treinador ele só vai fazer a bola parada porque quem vem numa sequência de jogos está bem cansado. Não, às vezes o treinador já conseguiu gerar uma posse de bola, gerar um pouco de treino, que a semana foi aberta, a gente conseguiu controlar. Então, assim, não é algo engessado. Mas muitas vezes, pelo menos 20 minutinhos, a gente consegue fazer ali 20, 25 de joguinhos com goleiro ali, de 5 contra 5, 4 contra 4, a gente vai variando. Mas eu gosto também de fazer. Mas, assim, volto a falar, é o contexto, é o momento, é o ambiente. Às vezes você tem que sair rápido, que é uma viagem, não consegue. Mas dentro de uma normalidade, a gente procura fazer sim. Show. Agradecer a todos que estão conosco, todas as mensagens, todo mundo te elogiando bastante aí, Heverson. Eu não estou conseguindo ler todos, porque são muitas mensagens e, de repente, eu tô tentando ver algumas mensagens aqui, mas está todo mundo te elogiando, cara, falando do teu trabalho. É muito bacana ter esse reconhecimento. Pô, são todos meus amigos, eu acho que eu já recebi todos em casa, são todos meus amigos aí. Ó. Show! Tem uma turma boa aí, se você quiser falar. Eu só vou informar pro pessoal que essa live ela vai ficar gravada no GTV e também no canal do YouTube, o Thiago Santa Bárbara. E aí lá no canal do YouTube a gente coloca mais organizado e tal, e aí eu vou soltar o link. Quem tiver interesse, procura no YouTube Thiago Santa Bárbara, que vai ter essa live, que tem muito conteúdo. Aí você tem que assistir novamente, parando, anotando, para você saber como é que funciona o dia a dia num grande clube de futebol, né? Um clube de nível altíssimo. O Heverson, e para finalizar a semana, fala pra gente como é que você faz seu aquecimento de jogo. A gente percebe que também houve uma evolução nessa questão do aquecimento de jogo, com relação ao volume, com relação às atividades que eram feitas. De que forma você fala um pouquinho de vídeo trabalho, mas exatamente esse 11 inicial, né, esses 10 iniciais, os jogadores que vão iniciar a partida, como é que você organiza o seu aquecimento de jogo, falando de volume, falando de pausas, especifica pra gente aí esse aquecimento. Explico sim. Bom, acho que quem tá na live trabalhou comigo, ouviu, o meu aquecimento não muda muito, tá, Thiago? Assim, eu sempre falo, e aí a gente vai aprendendo. Eu posso dizer que talvez a experiência, porque a gente erra também bastante, por isso que a gente vai aprendendo. Assim, o dia do jogo é muito o dia do atleta para mim, tá? O dia do jogo é o dia do atleta, é o dia que ele precisa estar bem, precisa estar com a cabeça boa, precisa estar tranquilo, para fazer o que ele tem de melhor, né? Desenvolver o que ele tem de melhor. Assim, existe várias coisas hoje a se colocar dentro do aquecimento. Assim, vou te dar um exemplo, band, liberação. Para as pessoas entenderem, o Heverson faz, mas eu deixo de forma à vontade. Eu deixo dentro do vestiário, eu induzo o atleta a fazer, mas eu não coloco como obrigatório, tá? E aí, assim, em algum momento eu já coloquei como obrigatório muito rápido. Eu já escutei atleta falar que sentiu a perna pesada porque fez a band no aquecimento. Então, assim, eu digo que foi um aprendizado. Eu, Heverson, não coloco. Tá? Então, eu deixo à vontade, induzo, fica ali. Garanto para você que, assim, 90% das pessoas e dos atletas, eles fazem, mas não é obrigatório. Eu não faço dentro do campo, então nunca vou me ver fazendo band dentro do campo. Ele é feito dentro do vestiário. Esse é o primeiro processo. Alongamento, preparador físico dentro do vestiário, liberação, band. Isso a gente já começa uns 10, 15 minutos antes de ir para o campo. O meu aquecimento do campo, ele dura 12 minutos. 12 minutinhos. Fracionado vai dar uns 15. O que eu faço... Então, assim, para você entender, eu deixo o atleta... Hoje eu uso um quadradinho, então eu faço 2 minutos de quadradinho de 4 para 1. Faço 1 minuto, deixo eles alongar à vontade. Faço 1 minuto, só que eu gosto muito de intensidade no aquecimento também. Então, faço 1 minuto, respiro mais 1 minutinho. Esse atleta, ele hidrata. Existe o processo de hidratação. Eu alongo o atleta. Terminou meu alongamento, esse atleta hidrata novamente. Para quem não hidratou na primeira, hidrate na segunda. Alongo. Terminou o alongamento, eu vou para os coordenativos. Eu não abro mão dos coordenativos. Eu ainda faço bastante coordenativo. Eu gosto. Então, eu vou para os coordenativos, skipping, agilidade, elevações frontal, agilidade frontal, abre a passada, faz o giro. Eu faço ali mais 2, 3 minutos de coordenativos. Tá? Acabou essa parte de coordenativo. Eu deixo os atletas trocarem passe, eles já começam a abrir um pouco mais, a distância de 15, 20 metros, troca passe.
Aí eu vou para alguns fundamentos rápidos, que é os cabeceios. Então eu faço ali 5, 4, 6 cabeceios, dependendo da temperatura do dia, se está muito calor ou não, eu mudo a quantidade, tá? E aí ele faz esses movimentos. Terminou esses movimentos, eu abro de novo, aí já não é mais 15, até porque o nosso jogo ele é um jogo de muito passe firme, então eu gosto de fazer bastante passe no aquecimento. Abro ali em torno de 25 metros, eles dão mais passe firme, aí já dominando, um passe um pouco mais pesado. Terminou isso, eles vêm, hidratam, deixo eles 30 segundinhos à vontade, e aí eu começo a minha posse de bola. Eu faço ali 2 blocos de 1 minuto e meio, de 5 contra 5, bem básico. Então, assim, só que aí é tudo uma preparação, né? Os atletas, com o tempo, eles vão entendendo o seu aquecimento, e aí você não muda muito o aquecimento, ele vai se acostumando, e aí o aquecimento, de verdade, ele fica bonito de ver. Ele fica intenso, ele fica gostoso, você só solta a bola, praticamente você nem fala. Fica legal o aquecimento, fica intenso. Então, os atletas já criam uma dinâmica de bater na bola e transferir com velocidade, passar para receber. Terminou essa parte, eles hidratam, deixa eles abrirem o espaço para fazer os passes longos. Fez os passes longos, mais 1 minutinho ali, eles vêm 30, 40 segundos, aí o tempo é deles, uns brincam com a bola, outros alongam, outros hidratam, outros conversam. E aí eu fecho com as velocidadezinhas curtas. Eu dou 5 estímulos de velocidade, né? Que é coordenou velocidade, um salto velocidade, fez um movimento de giro de costa velocidade. E aí na última parte também é a vontade do atleta. Eu já fiz em algum momento obrigatório quando o treinador exigisse, eu gosto, eu quero, que são as finalizações. Então eu também deixo à vontade. Eu não obrigo, porque tem atleta que não gosta. Aí você pega estádio cheio, daqui a pouco o cara finaliza, o que é para gerar confiança, gera desconfiança. Então, assim, deixo à vontade, 2, 3 bolinhas, eles vão ali, finaliza, pé direito, pé esquerdo, 2, 3 bolas, o lateral pega de distância, eu deixo ali, eles à vontade para finalizar, rápido, né? Logicamente eu tô do lado, o preparador de goleiro tá ajeitando as bolas, terminou isso, eles vão pro vestiário. E assim, eu aposto muito no processo de hidratação. Se você ver, eu falei bastante. Eles param e hidratam. Então, assim, eu obrigo eles hidratarem para eles entrarem hidratados no jogo. E assim, faço que cada jogador, na Europa, praticamente eles aquecem sozinhos, né? Eu até brinco que um dia vai ser meu sonho chegar no Brasil e eles saberem a sequência, eles aquecerem, saber o melhor aquecimento para o seu corpo. Então, assim, eu já fui do cara que ficava a 1000 por hora, fazendo os caras aquecer a 1000 por hora. Hoje eu sou um cara muito mais tranquilo, lógico, eu entendo o momento. Eu olho nos olhos dele e vejo, hoje eu preciso ir mais que os caras, porque os caras estão desligados. Hoje eu preciso ir menos, porque os caras estão pilhados, eu preciso equilibrar, diminuir o meu aquecimento, porque a adrenalina dos caras estão lá em cima. Então, assim, eu tenho esse balanço, né? Deus me deu um dom que eu olho no olho dos caras e falo, hoje eu já sei que vou ter que fazer isso. Então, assim, mas a sequência é essa, sabe, Thiago? A sequência, ela não muda. Assim. Não, muito bacana, cara. É simples, eficiente e que dá o resultado que você quer, né? Os atletas, eles entram bem. Emerson, papo bom, tempo voa, meu amigo. A gente tem aí mais 2 minutos. Já? E olha que tinha bastante coisa pra gente falar. De repente fica o link aí, né, pra gente, num momento futuro. Eu sei que você recebe muitos convites, eu tenho acompanhado também suas lives, suas entrevistas. No momento futuro, a gente fazer um repeteco aí, um Emerson Pimentel 2, tá bom? Te agradecer e passar a palavra para você, agradecer a todos. Eu quero mandar um abraço especial aqui pro Guilherme. O Guilherme, quando eu estive lá no Atlético Mineiro fazendo uma visita, isso acho que foi em 2016, 2015, ele era responsável pela academia da base, isso mesmo. Me tratou com a maior... com a maior humildade, com a maior tranquilidade. Sabe aquele cara que você percebe que é um cara tranquilo, independente de estar na época tá no clube de altíssimo nível e agora também está no outro clube de altíssimo nível. Então, foi um cara muito tranquilo. Então, eu queria fazer essa menção especial ao Guilherme, que está aí conosco na live, está trabalhando contigo. Tá bom? Então, te agradeço também profundamente e agora passo para você para que você possa fazer suas considerações aí, finais. Eu que agradeço, Thiago, agradeço mesmo de coração, agradeço a todos os amigos que esteve presente, amigos, se eu falar nome de um ou outro eu vou esquecer, mas assim, amigos que eu tenho certeza que o futebol me apresentou e que eu vou levar para o resto da vida. Assim, no meu dia a dia eu procuro ser muito honesto com o que eu faço, com as pessoas que estão ao meu lado, procuro ser sempre direto. Eu tenho uma grande preocupação
e por onde eu passo, eu tenho a minha maior preocupação, né? Eu sempre falo que títulos, você ganhar algo no clube, títulos, isso é uma coisa que passa, né? Você ganha, colocou aqui, já foi. Mas a amizade, o caráter, eu acho que é o maior troféu que você deixa num clube, né? Eu já passei por clube que eu não ganhei nada e eu deixei grandes amizades. Então, eu procuro dentro da minha profissão, as pessoas que me conhecem, as pessoas que estão comigo no dia a dia, sabem como eu sou. Eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas da forma mais simples. Vai aqui a minha dica, um grande abraço, um repeteco, vamos fazer de novo. Estou